In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, então, nós estamos fazendo essa aula na segunda-feira por conta de tantos imprevistos que nós tivemos aí na semana passada e também nesse final de semana. Então, o dia que deu foi hoje, segunda-feira. Então, por isso também o número reduzido, né? Mas não tem problema, eu vou gravar. E aí, os que forem assistir depois, surgindo dúvidas, podem perguntar no grupo, tá bom? Que eu me coloco à disposição para responder. Então, como eu estou um pouco apurado aqui também por meu tempo, né, no seminário, então eu já vou diretamente para o exercício, e mais à frente, mais adiante, a gente pode ver outras coisas, né? Mas vamos focar aqui, então, no que a gente tem que tratar. Pode falar. Ontem teve um evento aqui no Rincão, eu comprei Confissões lá. Eu achei não estava tão caro. Uhum. Ótimo, maravilha. E quando eu comecei a ler, eu já percebi que algumas coisas eu saí um pouco do contexto na hora de ficar. Sim, isso é normal, mas o importante é que é a tradução aqui, né? A gente está usando o texto como tradução, não é tanto aula de teologia aqui, então a gente vai aprimorando a tradução mesmo, e também às vezes os tradutores mudam a tradução. Então não se apega a isso não, porque às vezes o livro que é vendido nas lojas, nos lugares, nas livrarias, eles não traduzem de acordo com a necessidade com a coisa em si, né? Eles traduzem de acordo também com o que as pessoas vão entender. Então, muitas vezes eles cortam palavras, muitas vezes eles colocam outras no meio, que vão facilitar. Nosso trabalho aqui é meio que tentar traduzir literalmente, e por isso que vai dar diferenças, né? A sua deu diferenças, pode ser por falta de conhecimento mesmo do que ele está dizendo, mas também mesmo quem sabe latim vai fazer uma tradução literal, vai ficar diferente daquilo que é comercial. Mas Eu vou mostrando para vocês. Eu vou mostrar para vocês isso daí, tá bom? Peço um pouco de calma, mas vai dar certo. Bom, mas eu ainda não coloquei exercício quando eu estava lendo, saiu muita coisa igual. Uhum. Eu ainda não coloquei exercício da aula 21, porque a aula 21, que é essa daqui, né? Eu não tive tempo de pensar o exercício dela. Era para ter feito esse final de semana antes da aula e não deu para fazer. Mas prometo que hoje ainda eu coloco lá, tá? Esses são alguns avisos. E aí a gente vai traduzindo, e aí eu vou traduzindo aqui, mostrando algumas coisas, e nós vamos usar o texto para aprender algumas coisas também, hoje, tá bom? Bom, então, Santo Agostinho diz assim: Tu excitas ut laudare te delectet, quia fecisti nos a te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Da mihi Domine, scire et intellegere, utrum sit prius invocare te, an laudare te, et scire te prius sit an invocare te. Et scire te prius sit an invocare te. Sed quis te invocat nescens te? Alio denim pro alio potest invocare nescens. An potius invocaris, ut sciaris, quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt, aut quomodo credent sine predicante, et laudabunt Dominum qui requirunt eum. Querentes enim inveniunt eum, et venientes laudabunt eum. Queram te, Domine, invocans te,
et in vocem te credens in te. Predicatus animes nobis. Invocat te, Domine, fides mea, quam dedisti mihi, quam inspirasti mihi per humanitatem filii tui, per ministerium predicatoris tui. Uma questão muito importante é que nós vamos ver muito subjuntivo nisso daqui. E eu tinha até deixado aqui na aula 20, eu não coloquei a tradução, porque nós vamos fazer a tradução agora, né, e depois eu anexo ela aqui, mas no vocabulário vocês viram quantos subjuntivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, depois 6, é bastante comum subjuntivos, né? Também usa bastante futuro. E aí, por que ele usa muito futuro nesse texto? Porque ele está falando de algo que ele vai escrever. Nós lembramos o texto que ele escreveu, né, que ele disse, né? Acho que está na aula 19, ou não, 19 é outro exercício. Mas é aquele texto como ele começa, Confissões, né? Grande é o Senhor e digno de louvor e tal. E aí ele vai e fala que quer louvar o homem, essa pequena porção sua quer louvar-te. Então, ele vai começar a falar por que ele quer louvar o Senhor, ao mesmo tempo ele vai dizer o que ele vai fazer. Então, por isso ele usa muito o futuro, e no começo ele faz algumas perguntas. E é normal que se use subjuntivos em perguntas. Então, nós vamos aprender um pouco sobre subjuntivo, não é aula de subjuntivo, mas vai ser já uma introdução. Então, ele começa aqui falando, tu excitas ut laudare te delectet. Né? Tu excitas, isso daqui está bem na cara, né? Tu animas, né? Tu, Senhor, né? Animas, excitas. Ut laudare te delectet. Então, esse ut, ele tem duas funções principais. Ut pode ser como, e ut também pode ser para que. Né? Em português a gente usa bastante isso, né? Para que ele alcance o objetivo. Esse para que, ele sempre vem depois com um verbo no subjuntivo. Então, em latim, viram ut mais um verbo no subjuntivo, saiba que esse ut significa para que alguma coisa. Né? Esse ut é para que, sempre que tiver um verbo do subjuntivo depois dele. Por quê? E aí, em português, às vezes a gente poderia traduzir até com como também. Mas isso é caso para outra explicação, outro dia, né? No geral, viu ut, depois do ut, tem um verbo no subjuntivo, é para quê? E aqui tem ut laudare, laudare é verbo, mas não é subjuntivo. Te, objeto direto, né? Ou então, também pode ser um ablativo, né? Um adjunto adverbial, né? Contigo. Então, para a ti não, a ti é tibe. Mas pode ser contigo, por exemplo, né? Ou por meio de ti. Nesse caso aqui, esse T é para, poderia ser como louvar a ti, ou então para que louvar a ti, e esse verbo aqui, delected. Eu deixei as traduções dos verbos embaixo lá, porque eu sabia que vocês não iam conseguir chegar nela. É aula 20 mesmo. Mas, tá meio na cara, né? Delected. Tá bem na cara que é deleite, né? Que gere deleite. Então, é a terceira pessoa singular do subjuntivo de delecto. Então, ut laudare, para que louvar a ti deleite. Então, né, organizando isso daqui, ficaria tu excitas, aí tem um domine, né, um vocativo, que ele não fala, mas tem, né, ele está falando com ele, o Senhor. Ut
para que delectet, para que deleite, louvar, laudare, te. Ou seja, o Senhor excita, o Senhor anima, de uma certa forma que louvar a Ele, louvar a Ti, ou seja, louvar ao Senhor, deleite, gere deleite em quem louva. O Senhor anima a pessoa de uma forma que, quando ela louvar, ela vai gerar deleite. É uma coisa que gera um prazer, louvar a Deus. Então, tu excitas ut laudare te delectet, para que louvar a ti deleite, para que deleite louvar a ti. E aí vem o motivo disso. A gente tem basicamente 3 palavras no latim que fala do motivo, né, do porquê. Quoda, quia e quonia. Esse é o mais comum, quoda. Mas o quia também é muito comum. E o quia, que é o caso aqui, significa porquê, né? Então, tu excitas para que deleite louvar a ti. Por quê? Por que que o Senhor excita, nos anima, nos excita, né? Vamos ver, excito, né? Excito é mandar sair, chamar para fora, expulsar, excitar, provocar, despertar, estimular, animar. Então, o Senhor, ele suscita, ele aviva, ele anima, ele desperta, ele excita, provoca, né? É isso que ele faz. Ele nos excita, ou seja, nos tira, por isso que esse ex, né? Nos tira de dentro de nós para que para quê? Para louvar ele. E esse louvor deleita, gera deleite. E eis então o motivo do porquê o Senhor faz isso. Ele faz isso por quê? Porque, e aí eu não deixei esse verbo, porque vocês deveriam pesquisar aqui, né? Ali, essa terminação isti não vai aparecer no dicionário. Lembra que o dicionário só aparece primeira pessoa? Então, isti é segunda, né? Mas se você viu isti, você já sabe, isti, né? Você já sabe que é um verbo de segunda do pretérito perfeito. Então, fetisti na primeira pessoa é feti, certo? Fetisti, feti. Boa tarde, Rodney. Boa tarde, professor. Boa tarde aí também, Eliasmar. Certo? Rodney, você conseguiu, quando estava traduzindo, ver que fetisti a primeira era a segunda pessoa e que a primeira pessoa seria feti? E aí você procura no dicionário, consegue fazer isso quando você vê uma palavra assim? Professor, eu vi o IST, né? Só que Uhum. eu vou falar para o senhor o que eu coloquei, né? Que eu Sim. achei o perfeito de sincopato de SCIO, SCIO, não é isso? Ah, tá. Aí Então, eu me enganei, então. isso, enganou. É que é o seguinte, é esse daqui, né? Fetisti, e essa que a gente está procurando é fetisti, né? O que acontece? Isso aqui é uma dica, então. A palavra tem forma de segunda pessoa. E como ela tem essa forma de segunda pessoa, ela não pode aparecer no dicionário assim. Então, o que significa perfeito sincopado de Shio? Shio é esse verbo aqui, né? Conhecer, saber. Shio. Ele se juntou com alguma coisa, né? Porque ele no perfeito é Shivi, ou Shi. Né? Ele se juntou com alguma coisa, de modo que o perfeito dele virou isso aqui, né? Sabe Deus como, né? Eu mesmo não sei como que isso aconteceu, mas de qualquer forma, apesar de ser a mesma palavra, isso aqui não tem cara de primeira pessoa, isti. Então você não pode pesquisar assim no dicionário. Se no dicionário aparecesse fecerum, né, digamos que no dicionário só aparece terceira pessoa do plural, e ali aparecesse fetisti, você ia ter que tirar esse isti e colocar erunt para chegar no dicionário.
Como no dicionário aparece a primeira pessoa, então você tira o isti e coloca só o i, que é a desinência de primeira pessoa. E aí você chega em fet. E aí aparece, fet é perfeito de fátio. Então, fátio. Aí, fátio é fazer, executar, pôr, colocar, né? E tantas outras coisas. Então, por que que o Senhor excita para que gere deleite ao louvar ao Senhor? Por que que o Senhor quer gerar um deleite em quem o louva? Porque, né, quia fetiste, ou seja, porque tu fizeste. Né? Agora, quem faz algo, quem faz algo. O que que foi esse algo que foi feito? Nós, né? Fetiste, nos fizeste, tu fizeste a nós, né? Tu fizeste a nós. Mais uma vez, né? Isso aqui é em português. O pessoal costuma falar assim, né? Canta aquela música assim. Me chamastes para, né? Para caminhar na vida contigo. Me chamastes uma ova, né? Não pode ser chamastes, porque é tu me chamaste. Se é tu, é me chamaste, né? Agora, vós me chamastes. Aí tá certo. Ah, Lucas, mas como que você sabe que a música não tá falando vós, e sim tu, já que ela não começa dizendo tu me chamaste? Bom, porque me chamaste para caminhar na vida contigo, né? Contigo. O que que é contigo? Contigo é com mais tu. Né? Contigo é com tu. Então, tu, segunda pessoa. Então, aqui é um tu também na música. E, além disso, isso aqui é uma licença poética. O certo seria chamaste-me, né? Aí não me chamaste. Enfim, né? Essas são as pérolas que a gente tem nas nossas músicas aí, que cantam nas nossas celebrações. Mas, então, fetiste significa porque fizeste, tu fizeste. O quê? Ou quem? Fizeste nós, né? Porque o Senhor nos fez, né? Porque o Senhor nos fizeste, né? Para quê, né? Fetiste nos, ad te. Veja, lembra que eu falei que Santo Agostinho é muito poeta? Então, olha como a forma aqui está parecida com o português, ó. Porque fizeste a nós, para ti, e inquieto está o coração nosso. Tá vendo? Uma ordem bem parecida com o português. Isso aqui, você olha, dá para traduzir, sem conhecer o latim, né? Petiste nos a te et inquietum est cor nostrum. Eu percebi que ele é Para, diferente dos outros escritos, não? A forma de sim, escrever das que a é gente viu diferente. até agora porque ele é um autor de 1.600 anos atrás, né? Então, o latim dele era muito influenciado pelo Cícero, então é um latim clássico, né? É mais bonito do que o latim escolástico, né? Muito mais bonito. A gente não lê de Santo Tomás, por exemplo, é um latim mais, não é pobre, né? Por exemplo, as poesias de Santo Tomás são lindas, mas é um latim menos enriquecido do que o latim de Santo Agostinho. E aí? Qui affectisti nos a te, et inquietum est cor nostrum. Ad. Ad é preposição que rege acusativo, né? Porque é uma direção. Então, por isso que te está no acusativo, né? Essas coisas vocês devem notar. Espero que vocês notem. E se perguntem, por que que esse te está no acusativo? Bom, porque depois da preposição ad, tem que ter um acusativo. Ad te. Porque, está justificando, porque nos fizeste-nos para ti, inquieto, ou melhor, e o nosso coração, nosso cor, o que tem o nosso coração? Est inquieto. Então,
Tu animas, ó Senhor, para que deleite louvar a ti, porque fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto. E aí você pesquisa no dicionário Donek, né? A gente reza Donek na missa, né? Mortem tuam nuntiamus Domine, et tua resurrectionem confitemur, Donek venies, né? Donek é da junção de dum, enquanto, e de nek, enquanto não, né? Então, Donek é enquanto não, durante todo o tempo. Até que, né? Até que, enfim, até que a gente reza do nek venhas na missa, então. Até que venhas. Qual que é o período que o nosso coração vai estar inquieto? E note, ó, por que que inquietum está nesse caso aqui? Inquietum. Né? Por que que ele está no neutro, primeiro? E ou neutro, nominativo, ou acusativo masculino. No caso, a gente sabe que é neutro, neutro nominativo, porque aqui tem um verbo, né? O nosso coração é quem está fazendo a ação da palavra, né? Fizeste-nos para ti, e, veja, o e, ele faz com que com que se some duas orações. Né? Isso aqui é a cara de Santo Agostinho, dos poetas antigos, né? Dos escritores antigos. Olha, ele está falando uma frase. Tu excitas para que deleite louvar-te. Então, isso aqui é uma oração subordinada. Aí vem outra oração subordinada. Porque fizeste-nos para ti. E ao lado dessa, ou seja, coordenada com essa, junto a essa, tem uma outra oração. O nosso coração está inquieto. E aí vem uma outra subordinada. Enquanto não repousar em ti. Tá bom. Só estou contando uma coisa, né? Não precisem desesperar com subordinada e coordenada ainda. Mas veja o tanto de orações uma dentro da outra que ele vai colocando, né? Então, porque fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto. Como aqui está nostrum, né? Nostrum no latim, noster, nostra, nostrum, né? Nosso. Nostrum é nominativo, né? E coração, cor cordis. Bom, coração é neutro. Então, se coração é neutro e o pronome tem que estar ligado a ele, então o nosso coração, óbvio, o nosso também vai ser neutro. Porque o núcleo de tudo isso é o coração. Esse coração é nosso e esse coração é inquieto. Então, os dois, se o coração é neutro, inquieto tem que ser neutro e nosso também tem que ser neutro. Então, comece a se fazer essas perguntas, né? Por que isso aqui é neutro? Por que não é masculino? Por que isso aqui é nominativo e não acusativo? Bom, Professor, pode falar, Rodney. é o seguinte, eu estou vendo na tabela aqui de pronômina, de pronome, o nostrum está como genitivo, eu estou vendo em lugar errado. Não. Ele tem genitivo também. E tá certo. É genitivo também. Só que o que é genitivo, né? Genitivo é de nós, né? Mas ninguém fala coração de nós. Então, eu digo coração nosso. Né? Então, a tradução que eu estou dando é coração nosso mesmo, né? Agora, tem mais uma coisa, né? Eu ia perguntar isso, porque quando eu traduzo, pareceu um D. Sim, mas aí, por exemplo, em português ninguém fala coração de nós, fala coração nosso, né? Ninguém fala coração de vós, fala coração vosso. Então, esse noster, nostra, nostrum é realmente seria nominativo desses pronomes, né? E aí eles depois se declinariam. Mas, mesmo sendo
nominativo significa nosso aqui, nostrum, e no genitivo nostrum significa ainda nosso também, de nós. Então, são duas palavras, em dois casos diferentes, mas significa a mesma coisa. Tá? Mas você está certo, Rodney. Na tabela dos pronomes, realmente, nostrum... depois eu vou mostrar que existem duas diferenças, né? Nostrum e existe também nostri. Né? Uma coisa significa nostrum, outra coisa significa noster. Né? Aqui, ó. Acho que aqui não vai aparecer. Só vai aparecer noster. Professor, Oi. quando o senhor abriu o dicionário aí de nostrum, eu vi realmente ele está ali como nominativo neutro no dicionário. Sim, mas aqui, vamos lá. Então, Existem duas diferenças. Isso aqui é um pronome, né? É um pronome pessoal. Nos, nostrum, ou nostre, né? E isso daqui, noster, nostra, nostrum, é pronome possessivo. Então, esse nos aqui é a nós, né? De nós. Por exemplo, nem sempre a gente diga nosso. A gente às vezes diz, tipo, cuida de nós, por exemplo. Você está pedindo para a pessoa cuidar de vocês. Cuida de nós. Então, isso não é é de quem aquela pessoa vai cuidar. Não é a posse. Então, não é genitivo. Cuida de nós é pronome pessoal. É de quem vai ser cuidado. Como que seria cuida de nós? Cuidar pode ser cura, por exemplo, né? O verbo curo, né? Cuidar. Então, cura nostrum, né? Cuida de nós. Né? Beleza. Ao mesmo tempo, existe também, isso aqui é um pronome, então, pessoal. Quem faz a ação, quem sofre a ação, né, de ser cuidado. Enfim. Eu falei que não existe genitivo de posse, né? Mas na verdade o que eu quero, eu me enganei. Não existe, na verdade, a posse da coisa. Então não pode ser um pronome possessivo. Quando eu digo cuida de nós, esse de nós não é posse de alguém. É um genitivo, mas não é posse. Agora, quando eu digo o nosso carro, eu estou dizendo que aquele carro, ele pertence a nós, ele é de nós. Né? Então é posse. No latim vai ficar do mesmo jeito, nostrum, nostrum. Mas tem essa diferença, quando é um pronome de pessoa e quando é um pronome de posse. Quando é relativo a uma pessoa, né, ele tem essa cara aqui, quando é relativo a uma coisa, a uma posse, é a mesma forma, o nominativo dele, de posse, e o genitivo do pessoal, pronome pessoal. Tá? Talvez eu gerei uma confusãozinha, mas aqui tem essa diferença de noster, nostra e nostrum, né? E também nos, nostrum e nostre. São duas coisas diferentes, né? Isso aqui é pronome possessivo, isso aqui é pronome pessoal. Como que eu vou saber qual que é o caso aqui? Vamos lá. Eu estou falando do coração que pertence a nós, porque é o coração de nós, ou seja, pertence a nós. Né? Então, nesse caso, é pronome de posse. Então, não pode ser isso daqui. Isso aqui é pronome pessoal. Isso aqui é pronome de posse, possessivo, porque tá falando de quem que é o coração de nosso coração. Tá ok? Com o tempo a gente vai pegando essas traduções assim, né? vai entendendo essas diferenças. Tem diferença também de noster e nostri, por exemplo, do que é nosso, enfim, o que é uma parte de nós e o que pertence a nós, né? É basicamente isso. Tá. Então, para que deleite louvar a ti, porque fizeste-nos para ti, o nosso coração está inquieto, enquanto, né, Donek,
enquanto não, né? Donec significa enquanto não. Dum nec, enquanto não. Requiescat. Essa tradução eu deixei aqui, né? Requiescat significa descanse. Então, é igualzinho no latim, praticamente, a ordem dessa oração aqui, todinha. Quia fetiste nos ateat, nostro cores quietum, donde requiescat in te. Só tem uma inversãozinha de palavras aqui. Mas é bem na ordem que a gente fala. Então, a tradução disso daqui até agora fica como? Fica, ó. Tu excitas, tu animas, ó Senhor. Né? Vocês entendem que isso aqui não tem no texto, né? Eu estou colocando só para mostrar para quem que ele está falando isso. Tu animas, para que deleite louvar a ti. Porque fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não requiescat, repouse, descanse. E aí a tradução ficaria enquanto não descanse em ti, né? Mas ninguém fala assim em português, então, enquanto não descansar em ti. Enquanto não descanse, significa enquanto não descansar em ti. Faz sentido, né? Que o Senhor nos anima, nos excita, para que o louvar, quando a gente louva a Deus, não seja uma coisa chata, mas que gere um deleite. Por quê? Porque o Senhor nos fez para Ele. E enquanto a gente não repousar nele, não descansar nele, nós teremos um coração inquieto. Então, para que o Senhor nos anima? Ele nos anima para... isso aqui seria, tu animas a nós, né? Tu nos anima, né? Animas a nós. Então, ele nos excita, nos anima para que louvar a ele seja um deleite, porque ele quer nos atrair. Né? É isso que ele está dizendo. Dá para mim, ó Senhor, Shire et intellegere. Shire, vocês devem conseguir fazer isso, né? Pesquisar. Shio, X, Shire, saber, conhecer, né? Então, dá-me, né? Dá para mim é dá-me, ó Senhor. Saber e entender, né? Intellegere, intus mais legere, né? Ler dentro da coisa, entender. Uma Outro pergunta, sítio. Pode falar, Lesmar. esse trecho ele pode inverter em duas traduções, quando eu tô vendo, podia dar invertido, Como assim? em outra forma. O mesmo significado, mas em outro tipo de tradução. Daria na Fala mesma aí. coisa no final ou não? Tá, Depende do deixa que eu você está ver. falando. Ó, uma coisa que é importante é vocês não olharem traduções fora daquilo que eu passar para vocês. Porque, por exemplo, quando a gente passa o evangelho, não olha a Bíblia, não olha a tradução, tá? É a mesma coisa que você falou lá no começo, que comprou um livro. Se você quiser ler, Confissões é ótimo, né? Leia e medite, vai ser muito bom. Mas não compara com a tradução. Faça a tradução sem lembrar do que está no livro, porque senão você vai atrapalhar o processo de aprendizado, né? Você vai ver e já vai responder. Porque isso aqui, ó, essa frase aqui é a frase de caminhão, que todo mundo coloca, né? Fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti, não descansar em ti. Então, você ia ver essa frase e já falar, eu sei o que que é, e já colocar. Agora que eu ainda não tinha avisado vocês, né? Para que vocês não olhem traduções dos outros, porque isso aí vai atrapalhar vocês. Agora que vocês já sabem, então, Eu entendi, Lucas, pode continuar. evita, sabe? Não é assim, e isso daí vai ser muito importante, porque a forma como você aprende importa muito. Não só o conteúdo em si, mas o exercício de tradução, tá bom? Foi uma falha minha de não ter também falado isso para vocês. Então, pronto. Dá-me, ó Senhor, saber e entender. Esse utrum sit, não sei se vocês já tiveram alguma vez
acesso à Suma Teológica. Mas a Suma Teológica, deixa depois eu vou abrir ela para vocês. Não, já abriu, tá. Ela começa assim, ó. Isso aqui é a Suma Teológica, né? São Tomás. Ele começa, né, o prólogo dele, né? Falando porque o doutor da verdade católica não apenas deve instruir os provectos, né? Mas pertence também a ele erudir, ensinar os incipientes. Então, pertence a ele não só apenas os que já são proficientes, mas também aqueles que estão começando. Como diz o apóstolo, né, no 1 Coríntios, como pequenos em Cristo, vos dei bebida, né, leite como bebida, não comida. Bom, beleza. Ele está falando isso aqui no poema e depois ele começa a falar assim, ó, sobre a Sagrada Doutrina, quais sejam e para até onde se estende, né, a Sagrada Doutrina, né, a natureza e a extensão dela. E aí ele sempre começa assim, ó, utrum sit necessarium prete filosóficas disciplinas, alium doutrina bili. Então, se porventura seja necessário, além das disciplinas filosóficas, possuir, né, esse aqui é o verbo no infinitivo passivo, né, então não é ter, mas é ser tido, né, é ser possuído, outra doutrina. Se seja necessário possuir-se outra doutrina. Depois, se porventura a Sagrada Doutrina é uma ciência. E aqui, ó, tá, sit, ciência, né? A gente traduziria literalmente como se porventura a doutrina sagrada, ou seja, a teologia, seja ciência. Se porventura a Sagrada Doutrina seja uma ciência, se porventura a Sagrada Doutrina seja a ciência prática, mas em português como que eu traduzo seja? Eu traduzo né? Se porventura a doutrina sagrada, a teologia, é uma ciência prática. Se porventura a doutrina sagrada é mais digna que as outras ciências. E aí vai. Se porventura esta doutrina seja, no caso, né, a sabedoria, é a sabedoria. Se porventura Deus seja sujeito desta ciência, Deus é o sujeito dessa ciência. E tudo isso ele vai colocando, sempre começando, se porventura, e está se perguntando. Isso é um método muito próprio que Santo Tomás desenvolveu. Olha como ele faz, né, nessas orações aqui, nos seus artigos da Suma. Ele diz assim, ó, o primeiro, né, o quinto, né, ele está no artigo quinto, né, então o quinto, assim procede, né, procede-se assim, dessa forma. Parece que a Sagrada Doutrina não é mais digna que as outras ciências. Então, ele começa dizendo, nesse artigo ele vai tratar se a doutrina sagrada é mais digna que as outras ciências. E ele sempre começa negando aquilo que ele vai defender. Então, se você viu lá no começo, videtur quod, né, ou seja, parece que a Sagrada Doutrina não é a ciência mais digna que as outras. Então, pode ter certeza que ela é. Se ele já começa negando, né, dizendo que parece que não é porque ele vai afirmar depois que é. E aí ele vai dando motivos, né? Ele mesmo dá os motivos de por que ela não é, uma ciência mais digna do que as outras. Então, ele começa dando todos os argumentos, depois ele fala além disso, e vai falando. E aí ele vai dar um argumento de autoridade, que sempre tem o sed contra, né? Mas, do contrário, está que as outras ciências são chamadas de sua serva, a serva dela, né? Como está no provérbio. Então, ele não, né? Ele dá um argumento de autoridade, cita Santo Agostinho, cita cita Aristóteles, cita a Bíblia, enfim. E aí ele vai e responde. Respondo dizendo que, e aí vai, né? E aí ele vai respondendo contra cada um daqueles argumentos que ele tinha dado lá em cima. É só uma curiosidade para mostrar para vocês como que Santo Tomás escreveu a Suma, né? E veja a extensão da Suma. Tudo isso daqui, né, até o artigo 10º, tudo isso faz parte da primeira questão da Suma. A Suma tem, né, na sua primeira parte, 119 questões,
na sua primeira segunda tem mais 114, depois tem mais 189, depois tem mais 90 questões, depois tem mais 99 questões. Então, você vê cada questão tem muitos artigos, né? Ou seja, a suma é realmente é uma sumidade, né, de teologia. Enfim, fecha parênteses, nem lembro mais por que eu fui para a suma. É só para mostrar para vocês. Ah, tá, o que é o Utrum Sit? Então, esse Utrum Sit, né, ali tem tradução, né? Aqui aparece Utrum, né? Acaso, porventura, se, né? Se porventura. Então, se porventura seja. Esse sit, eu coloquei a tradução, né? Sit, seja, esteja. Mas aí lembra que eu falei que quando a gente traduzir, geralmente não fica seja, mas fica é. Se porventura seja, primeiro, né? Invocar a ti ou louvar a ti. E aí, por exemplo, pode ser que no livro, Leosmar, apareça assim, ó. Dá-me, ó Senhor, conhecer e entender se primeiro devo te invocar ou louvar. Eles podem traduzir assim. Por quê? Porque se porventura seja primeiro invocar a ti ou louvar a ti, fica travado assim, as pessoas não vão entender direito o que é. Então, quando eles fazem o livro, eles arrumam, né, a tradução para ficar mais fácil. Mas no latim é assim que se diz, né? Então, se porventura seja, né? Então, a ordem é bem essa mesmo. Se seja, né? Primeiro, se é primeiro, invocar a ti, né? Invocar-te ou louvar-te. Além disso, né? Então, além disso daqui, ele está pedindo para Deus fazer com que ele... Aqui eu estava traduzindo, né? Por que eu fiz isso? Tá aqui é igualzinho, ó. Dá a mim, Senhor, conhecer e entender. Essa frase ficou igualzinho, mesmo sem... A ordem está perfeita para traduzir, está ótimo. Dá-me ao Senhor saber e entender. Se, porventura, né? Esse significa é dever, né? Ou seja, se porventura ou se porventura devo, né? Se porventura devo invocar-te ou louvar-te. Se porventura devo por primeiro, né? Não, esse primeiro, na verdade, já está aqui, né? Já tem o Prius, né? Que é o primeiro. Aquele carro lá da Honda, né? Prius, da Toyota. Prius. Significa isso, primeiro. Se porventura, se por acaso, o certo, né? É invocar a ti ou louvar a ti. Louvar-te. Além disso, também, ele quer saber se primeiro é Shirete, né? Aqui ele já tinha falado Shire, então você já sabe o que é Shire. Né? Imagina que tem de novo um Utrum aqui, né? Se porventura, Utrum Sit, primeiro, né? Prius, conhecer-te ou invocar-te. Né? Tá bem claro quando eu coloco isso daqui, o que eu quero fazer com isso? Vocês conseguem perceber? Ou não? Sejam sinceros. Consigo, mas antes estava uma dúvida. Exemplo, às vezes aparece um tu. Uhum. Se apresenta no decorrer do texto ou no áudio traduzir não aparece ou aparece? Aí depende, né? Por exemplo, se você estiver traduzindo literalmente, às vezes e no texto apareceu, aí você coloca. Mas às vezes o próprio verbo já indica a pessoa, né? Ali, por exemplo, tu excitas, né?
Por que que ele começou com tu? Porque ele quer falar de Deus, então é tu. Mas poderia tranquilamente estar assim, ó, no latim. Ó. Ectitas, sem o tu. Poderia tranquilamente. Mas na hora de traduzir, você pode colocar o tu. Porque em português faz sentido ter um tu. No latim, nem sempre. Então, depende muito. Você vai vendo a melhor forma de traduzir aquilo ali, né? De fazer aquele exercício de tradução. Aqui, por exemplo, sempre que eu colocar entre colchetes, é uma coisa que não tem na tradução, mas ele mais ou menos quer dizer isso. Por exemplo, ó, da mihi domine sciriat intellegere, utrum sit prius invocarete an laudarete, et sciriat prius sit an invocarete. Se traduzisse literal, seria: dá-me, Senhor, saber e entender, se porventura seja primeiro invocar-te ou louvar-te, conhecer-te primeiro seja ou invocar a ti. Tá vendo? Conhecer-te primeiro seja. Não faz sentido isso. Né? Então, aí a gente coloca um outro, né? Então, se porventura, porque aqui ele já usou essa palavra, então a gente já sabe que é isso que ele está querendo dizer. Se porventura teve um elipse, ele sumiu, ele tirou. Ele quer dizer, se porventura, se por acaso, primeiro eu devo invocar ou louvar, e se por acaso eu devo primeiro conhecer ou invocar o Senhor. O que ele quer dizer com tudo isso? Eu devo primeiro invocar Jesus, Deus, ou eu devo louvar Ele? Quando eu vou rezar, quando eu vou falar com Deus, primeiro eu invoco ou primeiro eu louvo Ele? Primeiro, eu sei, conheço Ele, né? Saber de ti. Vamos colocar conhecer aqui, porque aqui ele está falando shire-te, né? Então, conhecer-te. Saber-te fica esquisito. Então, se porventura, né? Como eu sei que ele está falando disso, então eu coloquei aqui entre colchetes. Se seja primeiro, se é primeiro, conhecer o Senhor ou invocar Ele. Qual que é a ordem? Primeiro eu conheço ou primeiro eu invoco Ele? Bom, aí ele começa a se perguntar. Mas, né, sério, quem, quiz, invoca a ti, desconhecendo a ti? Neshens. Na verdade, é um particípio presente. E agora que eu estou vendo, eu não coloquei aqui. Né? Então, vocês me perdoem se isso atrapalhou vocês. Não, já que tinha no dicionário. Mas é um particípio presente, né? Do verbo nestio, né? Desconheço. Né? Então, mas ele significa o quê? Esse em significa aquele que desconhece, aquele que ignora. Então, mas quem invoca a ti, aquele que ignora? O que ele quer falar? Quem te invoca, desconhecendo a ti? Como que alguém que desconhece o Senhor pode invocar ele? Ele está falando, eu preciso primeiro conhecer a Deus ou invocá-lo? Bom, quem invoca a Deus sem conhecer ele? Aliud enim proalio, isso aqui é uma expressão que eu acho que nem tem no dicionário, né? Alios. Nem tem no dicionário. Mas aliud proalio significa um pelo outro, né? Então, quando você pega uma coisa pela outra, no lugar da outra, é aliud proalio. Enim. No latim, sempre essas conjunções, elas vêm em segundo lugar, quase sempre. Muitas vezes. Né? Na oração eucarística. Te iditur clementissime pater. A ti, pois. Né? Iditur é pois. Então, vem primeiro o te, né? Depois o iditur, pois. Vem primeiro o nos autem, Domine, miserere nobis. A nós, porém, Senhor, tem de piedade. Né? Quanto a nós, então, esse autem, segundo lugar. Depois o Cícero, não, né?
Cousque tandem abutere paciência nostra, Catilina. Então, até quando, né? E aí vem o tandem, né? A conjunção. Então, as conjunções, muitas vezes, em segundo lugar no latim. No português, a gente coloca elas em primeiro lugar. Né? Enim é pois, né? Vamos ver se outras traduções que dá. Né? De fato, de verdade, com efeito. Ele geralmente confirma a coisa. Né? A oração eucarística antigamente era assim, né? Hoc est corpus meum. Então, hoc est corpus meum. Isto é o meu corpo. É o que Jesus disse. E aí, a igreja colocou uma partícula, um enim, né? Já no começo mesmo, há muito tempo isso. Para dizer o quê? Que este é o corpo de fato. Hoc est enim corpus meum. Então, o enim, ele confirma aquela coisa. Ele confirma algo. Bom, então, de fato, né, na verdade, pois, né, pode, terceira pessoa, invocar desconhecendo. Né? Ou seja, aquele que desconhece, o nesciens. Né? Nesciens significa tanto desconhecendo quanto aquele que desconhece. Aquele que desconhece, né, de fato, enim, aquele que desconhece, o nesciens, pode invocar aliud pro alio. Né? Ou seja, quem não conhece a Deus pode invocar um pelo outro, ou seja, pode trocar. Ao invés de, pode invocar qualquer um. Né? Já que não conhece a Deus, pode inverter. Então, a tradução fica: dá-me ao Senhor conhecer e entender, porventura devo primeiro invocar a ti. Alguém mandou alguma coisa? Fez um barulhinho aqui. Enfim. Se seja primeiro, se é primeiro, dever primeiro invocar-te ou louvar-te. Se, porventura, de novo, né? É primeiro conhecer-te ou invocar-te. Mas quem invoca, quem te invoca, desconhecendo-te. Né? Quem pode invocar se não conhece ele? Pode ele estar falando no grupo, Lucas. Dá uma olhada aí, que mensagem que ele tá mandando. Foi ele que mandou mensagem? Aham. Voltou. Pronto, voltou. O senhor tinha saído, seu Rodney? Eu fui pegar o computador para mexer, toquei. Ah, ele é de tela, da minha esposa, toquei na Ah, tela tá. e saí. Desculpa, professor. Sem problema. Bom, e aí, então, se porventura primeiro conhecer e invocar-te, mas quem invoca desconhecendo, né? Quem te invoca desconhecendo-te. De fato, né, enim, ou seja, está confirmando a coisa. O nesciens, ou seja, aquele que desconhece, pode invocar alguém, um, no lugar do outro. Ou seja, quem desconhece pode invocar errado. Né? Aquele que desconhece pode invocar um pelo outro. Né? Aí, claro, quem traduz pode traduzir isso aqui com aquele que conhece, quem te invoca desconhecendo-te. De fato, quem desconhece a ti, quem te desconhece, pode invocar outra pessoa no seu lugar. É isso que ele quer dizer, invocar um pelo outro, invocar outra pessoa no seu lugar. Pronto.
nós já vamos dar 1 hora de aula, e aí meu tempo vai expirar. Então, eu vou parar aqui, e aí na próxima aula eu vou continuar a tradução. E mais, vocês vejam quantas coisas a gente viu aqui de novo, coisas novas, né? Enquanto Hein, traduz. Lucas? Eu acho que essa é a melhor Mesmo eu forma de, ter de, dado de confundido alguma fazer coisa, uma atividade. Só um foi momento, Leandro. bastante interessante o que você aprendeu. Essa é a melhor forma de você trabalhar um conteúdo, é trabalhando um texto em si, né? Então, por isso que a gente vai continuar nesse exercício. Então, agora eu vou abrir para perguntas e comentários sobre a tradução de vocês, as dificuldades, e aí a gente pode ficar mais uns 5, 10 minutinhos aqui só para encerrar. Desculpa, Leosmar, pode repetir o que você falou, por gentileza? É só por falar que, mesmo devido a outra coisa, saído alguma coisa, ainda é uma Uhum. escrita bastante interessante. Sim. Não, é muito bom, Muito né? E você vê que é um santo filosófico. escrevendo, né? Então é diferente, né? É. Hum. Até aqui, a tradução de vocês tinha ficado mais ou menos igual? Parecida, no Ficou, geral? Assim? ficou bastante parecido. Eu só errei em algumas coisinhas. Uhum. Mudei, na verdade, sem querer. Sim, É, entendi. professor, algumas coisas eu errei aí, mas em termos gerais, Uhum. eu caminhei, mas vi que tem muita coisa para adaptar. Por exemplo, um exemplo que eu para o senhor é o Uhum. seguinte, logo no início, né, eu coloquei assim, deixa eu pegar minha folha aqui, eu coloquei assim, tu despertas, né, de modo... Só que eu sei que foi um erro grosseiro, mas, por exemplo, em delectat, Meu tá Uhum. desperto, eu não coloquei cita também. Tá tudo desperto. eu coloquei, mas aí no delectat eu entendi errado. Eu entendi que quando a gente procura Deus, ele se deleita com isso, mas na verdade não é ele, sou eu. Porque Uhum. eu vou ver direitinho, porque esse T aí me confundiu. Não eu tô falando que é uma burrice também, né? Mas eu vou ver por que que eu me confundi aí. É um ponto que Sim. eu tenho que olhar de Uhum. perto. Não, sim, é. Ó, vamos lá, vamos pegar isso aqui e vamos destrinchar essa frase aqui, né? Outra coisa, em vez de deleite, eu coloquei agrade. Pro ler em cima da Uhum. Eu A eu mesma também coisa. coloquei agrado. Mas não tem problema, né? Porque aqui eu dei as duas traduções, né? Deleite e agrade significa a mesma coisa, né? É gerar um prazer, né? Então, o delected significa subjuntivo. Então, é para que deleite, né? Português é presente, né? Subjuntivo presente. Vamos lá. Tem três formas tem três tempos subjuntivo. Presente, passado e futuro. No pretérito, subjuntivo pretérito, é se deleitasse. Se, né? A partícula do pretérito é se. A partícula do presente é que é deleite. A partícula do futuro é quando deleitar. Quando, se ele deleitasse, que ele deleite. Aí fica engraçado, né? Deleite, né? Tipo, a vaquinha dá leite, que ele deleite. Mas não, é o verbo deleitar, né? Quando ele deleitar. E aí sempre poderia ter um reflexivo, né? Se ele se deleitasse, que ele se deleite, quando ele se deleitar. Mas o que importa é isso aqui, é o que fica junto, né? Em cada tempo. No pretérito, se. No presente, que. E no futuro, quando. Note que significa, se significa assim, olha, uma condicional. Se ele tivesse feito isso, outra coisa aconteceria, né? Então, uma condicional ligada ao ser. Que ele deleite expressa um desejo. E os verbos no subjuntivo presente geralmente têm essa ideia de desejo, ou uma ideia de hipótese, uma ideia de condição, né? Se tal coisa acontecer, isso vai acontecer, né? Isso é no passado. No presente é que aquela coisa aconteça, né? Então, dito isso, esse delected
ali está só deleite, né? Mas deleite eu sei que é subjuntivo. Então, a ordem poderia ser, para que louvar deleite a ti, né? Poderia ser isso? Deleite a ti louvar. Poderia ser. Só que, como ele é poético, ele colocaria assim, ó, ut laudare delectet te, para que louvar deleite a ti. Né? Mas ele colocou o te antes. Então, geralmente, vocês sabem que o latim inverte tudo, né? Pode ter toda inversão. Mas quando poderia gerar uma ambiguidade, eles nunca vão deixar de forma ambígua. Se tivesse assim, pode ter certeza que não significaria para que deleite a ti louvar. Seria para que louvar deleite a ti. Tá bom? Essa é uma coisa, né? Então, esse deleite não é deleite a ti, é para que nos deleite, para que gere deleite em nós, para que gere agradabilidade em nós, para que agrade louvar a ti. É por isso que o Senhor nos anima. Para que ele ia nos excitar, nos animar, né? Para que agradasse a ele o louvor, né? Não, ele nos anima para que louvar a ele gere agrado em nós. Então, também pelo contexto, você acha isso. Mas aqui é um caso, né? Esse T teria que estar depois do delected para estar ligado a ele, a esse verbo. Ok? Ok, professor. Teve mais alguma coisa? Sim, Rodney? É interessante fazer essas perguntas, que pode ser dúvida de outros também. No meu caso, Lucas, algumas partes, tem algumas frases que é literal que me confundiu. Uhum. Sim, sim. Pode dar um exemplo? Que tentaram dizendo assim, por Alice. O quê? Eu vou pegar aqui, eu separei, só deixa eu achar um momento. Tá bom. Alguma coisa Alice. Alice? Bom. Achou? Não, não perdi. De qualquer forma, depois eu vejo com mais calma e separo. Isso. Tá, Exemplo, ótimo. exemplo aqui. Hollywood M Pro Alice. Aliud, enim pro alio. Alho. Alio, isso. Então, é que, como eu disse, isso aqui é uma expressão, aliud pro alio. Tem várias expressões que vêm do latim, que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, O que você falou, eu entendi é, como se fosse outra coisa. então, tem duas palavras diferentes no latim, Alho. né? Tem o quid e tem o quo. E aí, quando a pessoa faz errado, ela troca o quid pro quo, né? O quid pro quo. Ou seja, ao invés de quid, ela colocou quo. Isso em português virou o tal do qui pro quo. Já viram isso aqui, né? Gera o qui pro quo, ou seja, uma bagunça, uma confusão. Vem disso daqui, né? Quid pro quo. Além disso, tem aliud pro alio, né? Aliud sozinho, você nem vai achar no dicionário. Você vai achar alius. Alius, alia, aliud. É um pronome que significa outro, que está aqui na... Não está na latina e tal. Mas significa um outro. Quando você está falando de mais de dois, quando essa é entre duas pessoas, é outra palavra, né? Se eu não me engano, o úter, né? Úter, acho que é úter. É um dos dois. Úter é entre duas pessoas, aí o outro, né? Dentre dois. Agora, quando está falando entre um outro que não está naquele meio, é alius.
Então, alius, alia, aliud. Masculino, feminino, neutro. Então, aliud é um outro alguém, por quem? Por um outro alguém também. Por que isso aqui está terminando com o? Porque o pró é uma preposição que rege ablativo. Então, o aliud, depois do pró, vira alio. Mas é a mesma palavra, alio e aliud. Só que aqui está no ablativo por causa do pró. Então, é trocar um outro por um outro. Troca um por outro, né? Ou seja, a pessoa fez uma confusão. Tá bom? Tá. Vou pedir, então, para vocês o seguinte. Que vocês, agora que viram isso daqui, vocês reorganizem resto dessa oração, se quiserem duas coisas. Se quiserem, primeiro, façam essa tradução de novo agora aqui, já sabendo, para poder gravar bem as palavras, né? Já sabendo das dificuldades que vocês tiveram, agora que eu resolvi pelo menos uma parte delas, e aí depois organize só isso daqui numa forma direta, né? Aqui tem algumas coisas que estão em formas indiretas, por exemplo, né? Não está na ordem que a gente vê em português. Muita coisa tá, né? Mas tem versões. Então, duas coisas. Primeiro, façam a tradução de novo, se quiserem, tá? Isso não é uma tarefa do curso, mas se quiserem fazer, faça de novo, dessa parte. E a segunda tarefa é invertam as palavras da forma direta, como se elas estivessem em português, que é o que eu fiz aqui embaixo, né? Apesar de que tá bem parecido, mas está vendo que tem um T invertido, o N vem para frente, porque aí vocês vão pegando a ordem que geralmente as palavras aparecem no latim, né? Como eu disse, a conjunção em segundo lugar. Em português, geralmente a gente coloca o pronome depois, só se tiver um hífen, né? Se tiver antes, é sem hífen. E isso depende de cada frase. Mas no latim geralmente vem depois, ó. Laudare te, fetisti nos ad te, né? In te, sempre te depois. Invocare te, laudare te, tire te, invocare te. Tá vendo? Te vem sempre depois. Façam isso se vocês quiserem. Como não deu para traduzir tudo hoje, eu vou traduzir na próxima aula o resto. E fica essa atividade para vocês. E comecem a observar os verbos no infinitivo, que vocês já conhecem, mas também no subjuntivo. Porque quando a gente for focar no subjuntivo, vocês já vão ter um conhecimento legal disso. Tá bom? Bom, então é isso. Eu tenho compromisso agora, mas se eu tiver mais dúvidas, vocês podem me perguntar no privado ou lá no grupo, que assim que eu puder eu respondo. Tá bom? Ok, professor. Eu vou fazer um levantamento de novo, olhar item a item de novo, e aquelas questões que eu acho assim que eu ainda tenho dúvida, aí eu coloco no grupo. Ótimo. Mas Certo? vocês Mas estão... vamos fazer Eu vou tudo. tentar refazer, Lucas. Eu vou ter que comparar para ver aonde que eu errei, que Isso. saiu fora do normal. Isso, também. Ótimo, é isso mesmo, é isso mesmo. Vocês estão de parabéns, então, porque o texto é de Santo Agostinho, né? Então, é claro que tem dificuldades. E se vocês conseguiram acertar de maneira geral, bastante coisa, tá ótimo, tá bom? Muito bom. E podem continuar fazendo o que vocês fazem, né? Fez um pouco, me manda para ver se está certo, enfim, Tá estou aí bom. para ajudá-los, tá? Eu peço perdão por esse final de semana aí, por não ter podido fazer no sábado, mas eu quero voltar às nossas aulinhas de metafísica e talvez sábado que vem já dá para voltar já. E aí continuar o latim no horário e na sequência, né? Como a gente vinha fazendo até então. Vamos então encerrar. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Amém. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. In nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.
Até, pessoal. Fiquem com Deus. Professor, Bom ver vocês. Tchau. até mais. Mas